Olá, nono ano! A gente agora vai fazer nossa revisão de Química do quarto bimestre, nossa última revisão do ano, né? Então, vamos relembrar. Esse ano nós iniciamos o quarto bimestre falando sobre as funções químicas, né? E aí a gente falou que tá para facilitar a vida, né? Facilitar o estudo dos compostos que se tem conhecimento. Eles foram reunidos de acordo com as suas funções químicas, tá? Significa que foi reunido através de um conjunto de compostos com propriedades que são parecidas, tá? E aí nós falamos, né, sobre as funções inorgânicas e sobre as funções orgânicas. Sobre as funções inorgânicas, nós falamos dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos. Das funções orgânicas, nós falamos dos hidrocarbonetos, dos álcools, cetonas, ácidos orgânicos e aminas, tá? E aí a gente tem que lembrar que nas moléculas dos compostos orgânicos sempre vai estar presente os átomos de carbono, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções inorgânicas, tá? A gente vai relembrar um pouquinho sobre a questão da fórmula e do nome dos ácidos. Então, nós vimos que os ácidos eles podem ser classificados como hidrácidos ou como oxiácidos. Quando a gente for nomear, né, um hidrácido, a primeira parte vai ser o hidrogênio e a segunda parte vai ser um outro elemento, tá? E aí, geralmente, o nome de um hidrácido vai terminar com hídrico, tá? Então, a gente vai colocar ácido, o nome do elemento e o hídrico no final. Então, por exemplo, aí a gente tem o ácido iodídrico, olha o final hídrico aí destacado, né? E o ácido bromídrico, tá? Já os oxiácidos, eles apresentam moléculas que são constituídas por hidrogênio, o oxigênio e um outro elemento. Então, aqui a gente tem a presença do oxigênio, tá? E aí, normalmente, um oxiácido, ele vai ter a terminação ico, tá? E aí, como é que vai ficar? Você vai colocar ácido, o nome do elemento e o ico no final, tá? Então, repara que aí a gente tem o ácido clórico e a gente tem o ácido brômico, ok? E aí, quando a gente fala da importância dos ácidos para o ser humano, são muito importantes, né? Nós sabemos que várias frutas possuem a vitamina C, tá? Que é o caso da laranja e do limão. O vinagre, né, possui um ácido na composição, que é o ácido acético. Refrigerantes também possuem ácido. Analgésicos, né, que são remédios para dor, alguns vão estar possuindo ácido. Baterias de automóveis, entre outras utilidades, tá? Então, são bem importantes para a gente. Depois nós vimos sobre as bases, né? As bases, elas vão estar apresentando duas partes, tá? Vai ser um cátion, a primeira parte vai ser um cátion e a segunda parte vai ser hidroxila. E aí, geralmente, o nome da base vai ser hidróxido de e a gente vai colocar o nome do cátion, tá? Aí, no exemplo, a gente tem hidróxido de sódio e o hidróxido de magnésio, tá? Quando a gente falou da importância das bases, nós falamos sobre a questão dos medicamentos, né? Tem os antiácidos e tem os laxantes, a soda cáustica também, e para estar desenvolvendo produtos de limpeza, tá? Depois nós falamos sobre os sais, né? Quando a gente fala dos sais, os sais também vão estar apresentando duas partes, onde a primeira parte vai ser um cátion e a segunda parte vai ser um ânion, tá? E aí o nome do sal, normalmente, ele vai ser o nome do ânion mais o nome do cátion, tá? Aí a gente tem como exemplo o cloreto de sódio e o carbonato de potássio, tá? E aí, quando a gente fala da importância dos sais, a gente sabe que eles são importantes para o bom funcionamento do organismo, tá? E a indústria também vai estar utilizando os sais para a fabricação de vários tipos de produto. E aí, por último, né, dos ácidos inorgânicos, nós falamos dos óxidos, né? E aí nós falamos que alguns tipos de óxidos, eles vão ser formados por uma ligação covalente entre um não metal e o oxigênio. E aí eles são chamados de óxidos moleculares, tá? Aí no exemplo nós temos o dióxido de carbono, tá? E
outros óxidos vão estar sendo formados por ligação iônica. Então, vai ser entre um metal e o oxigênio. Aí, nós vamos estar chamando de óxidos iônicos. E aí, no exemplo, nós temos o óxido de ferro, ok? E nós sabemos que os óxidos são muito importantes, tá? Porque eles têm uma importância biológica, uma importância industrial e ambiental também, tá? E aí, como exemplo, a gente pode estar citando a água oxigenada. Depois nós falamos das funções orgânicas, tá? Quando nós falamos das funções orgânicas, para a gente poder relembrar isso melhor, mais uma vez nós falamos que nas moléculas dos compostos orgânicos sempre vai se fazer presente moléculas de carbono, tá? E aí nós falamos, por exemplo, do álcool, né? Que vai ser composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, e eles têm a presença da hidroxila na sua molécula, certo? Falamos também dos hidrocarbonetos, que são compostos de hidrogênio e carbono e são ligados em cadeias de átomos, tá? Falamos das cetonas, tá? Aonde as cetonas, elas são formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio, e elas elas se caracterizam, né, por estar apresentando o grupo carbonila na sua molécula. Os ácidos orgânicos são compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio e eles apresentam o grupo carboxila nas suas moléculas. E por último aí nós temos as aminas, que são compostos de carbono, hidrogênio e nitrogênio, né? E são compostos pelo grupo amina e pelo ácido, tá? E são unidades que constituem as proteínas, tá? E alguns pontos aqui são importantes a gente tá relembrando, tá? No caso das cetonas, elas são muito importantes também porque elas são utilizadas para a fabricação de verniz e de solventes, por exemplo, tá? Já os hidrocarbonetos, eles são muito importantes por quê? Porque eles são importantíssimos para a geração de energia. Existem hidrocarbonetos que vão ser utilizados para estar amadurecendo frutas, tá? Além de ser utilizados na indústria, né, dos derivados do petróleo, como é o caso do gás natural, da vaselina, do plástico, entre muitas outras coisas que o petróleo é capaz de gerar, né? E nós temos também as aminas, que são importantes na fabricação, por exemplo, da anilina, né? Que é aquele corante muito utilizado na decoração dos bolos, tá? Então a gente fecha por aqui, tá? Essa revisão, a nossa matéria do quarto bimestre. Estudem e beijo!